Vamos lá, pessoal, continuamos aqui com a nossa correção, né? Agora é o exercício número 4. Número 4 diz assim: o carro elétrico é uma alternativa aos veículos com motor de combustão interna. Realmente, pessoal, hoje os carros elétricos eles estão bastante alta, né? Fala-se muito de carro elétrico. Inclusive, existem alguns países no mundo que já tem data para tirar de circulação os carros a combustão, que usam aquele combustível fóssil, como gasolina, o diesel, né? O Brasil está nessa área aí também. O Brasil já tem alguma coisa falando sim em produção de carro elétrico, mas existem algumas outras brigas políticas aí, né? Que a história do carro elétrico no Brasil ele vai demorar um pouco mais que em alguns outros países. Aí vem a pergunta: qual é a autonomia de um carro elétrico que se desloca a 60 km por hora? Então ele deu uma velocidade de 60 km por hora. Se a corrente elétrica empregada nesta velocidade é de 50 amperes, então ele deu a intensidade de corrente de 50 amperes e ele deu a velocidade que foi de 60 km por hora. E a carga máxima armazenada em suas baterias é de 75 ampere-hora, então ele deu uma variação de carga de 75 ampere-horas e uma intensidade de corrente de 50 amperes. A fórmula é a mesma que a gente fez no exercício 3. Então isolamos ali o ΔT, deu um ΔT de 1,5 hora, ou seja, essa é a autonomia do nosso carro, é o que ele vai, né, conseguir andar com essa carga e com aquela corrente que ele consome ali, né, aquela intensidade de corrente elétrica ali, ele vai conseguir ali andar 1h30. Aí ele pergunta, né, a pergunta é, qual seria a distância que ele percorreria nesse tempo? Então, lá na física do primeiro ano, a gente viu que a forma da velocidade é igual a variação de espaço sobre a variação de tempo, ΔS sobre ΔT. Temos uma velocidade de 60 km por hora, ele já é um dado do probleminha. Temos um ΔS, que na verdade é o que nós queremos, é a variação de espaço, e nós temos um tempo de 1h30, que foi o que nós calculamos aqui, né, através da autonomia desse carro. Então, jogando, né, multiplicando 1,5 por 60, nós temos aqui uma variação de espaço de 90 km percorridos em 1h30. Esse é um exercício legal. A letra, né, para o gabarito ali do exercício é a letra C. Número 5. Pela secção de um condutor metálico submetido a uma tensão elétrica, atravessam 4 vezes 10 na 18 elétrons. Então, o número de elétrons é 4 vezes 10 na 18. Certo? Em 20 segundos, então dá um tempo de 20 segundos. A intensidade média de corrente elétrica em ampere que se desloca no condutor corresponde a... Então ele quer saber a intensidade de corrente. E ele deu como dado a carga elementar de um elétron. Isso a gente viu nesse conteúdo desse ano, né? A carga elementar de um elétron é 1,6 vezes 10 na menos 19 coulomb. Lembrando que a carga elementar do elétron é igual ao do próton, só que eles invertem um sinal, né? O elétron é negativo, o próton é positivo. Beleza. Então a gente tem uma fórmula aqui que diz intensidade de corrente é igual a quantidade de carga, né, dividido por variação de tempo. A quantidade de carga, a gente sabe que Q, quantidade de carga, é igual ao número de elétrons vezes a carga de um elétron. Então Q é igual a N vezes Z, dividido pela variação de tempo. Então a intensidade de corrente vai ser igual a 4 vezes 10 na 18, que é o número de elétrons, vezes a carga de um elétron, 1,6 vezes 10 na menos 19, dividido pelo tempo que é de 20 segundos. Multiplicando e dividindo aqui, nós temos aqui uma variação de corrente de 0,032 amperes. Não temos uma resposta dessa, mas eu sei que 0,32 é igual a 1, 2, 3, 32 miliamperes. Ou, mili é 10 na menos 3, né? Ou 3,2 vezes 10 na menos 2 ampere. Para o gabarito é a resposta, né? A letra número, a letra B, letra B. Vamos à questão número 6. Dependendo da intensidade de corrente elétrica que atravessa o corpo humano, é possível sentir vários efeitos, com dores, contrações musculares, parada respiratória, entre os outros. Isso se dá, pessoal, pela passagem da corrente elétrica pelo nosso corpo. Suponha que uma corrente de 0,1 ampere, bem pequenininha, atravesse o corpo de uma pessoa durante 2 minutos. O tempo é grande. Qual o número de elétrons que atravessa esse corpo, sabendo que o valor da carga elementar do elétron é 1,6 vezes 10 na menos 19? Bom, questão número 6, nós temos aqui a intensidade de corrente, Q sobre ΔT. A fórmula é a mesma que a anterior. A quantidade de carga, N vezes Z. Então, o que ele quer? Um número de elétrons. Eu posso passar esse aqui multiplicando a corrente e eu posso passar a carga elementar, né? O valor da carga elementar, está multiplicando o número de elétrons, vai passar dividindo. Então, o número de elétrons que eu isolei, I vezes ΔT dividido pela carga elementar. Então, o número de elétrons, 0,1
que é o valor da intensidade de corrente, vezes 120. Por que 120? Está falando ali que o tempo foi de 2 minutos. No sistema internacional, a gente viu que esse tempo tem que estar em segundos. Então, 1 minuto, 60 segundos, 2 minutos, 120 segundos. Então, vezes 120, dividido pela carga elementar, 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, multiplicando e dividindo, nós vamos ter 7,5 vezes 10 na 19 elétrons passando pelo corpo da pessoa. Pode fazer com que ela entre em óbito? Pode sim, pessoal. Perigosíssimo esse valor de corrente ali, tá? Para matar uma pessoa, precisa de uma corrente na faixa de 0,05 amperes. É um número muito pequenininho. Isso, claro, depende muito por onde que vai passar, então tem uma série de situações que deve ser levada em consideração. Vamos ao último, questão número 7. O gráfico abaixo, que é esse gráfico aqui, né, eu desenhei aqui para vocês, indica o comportamento da corrente elétrica em função do tempo. Então, indica o comportamento da corrente elétrica em amperes, né, esse é o gráfico, em função do tempo em segundos. Aí ele mostrou aqui que em 20 amperes o tempo era de 5 segundos. Em 60 amperes o tempo foi de 15 segundos. Marcou aqui 2 pontos, certo? Aí vem a pergunta, a carga elétrica em Coulomb, quer saber o valor da carga, né? Letra Q. A carga elétrica em Coulomb, que passa por uma seção transversal desse condutor em 15 segundos, então ele quer esse ponto aqui, certo? Em 15 segundos, é igual a gente sabe que a variação de carga, né, num gráfico da corrente pelo tempo, mostrei isso para vocês na aula passada, ela é exatamente igual à área. Então o que nós formamos aqui? Ó? Em 15 segundos nós temos uma área aqui, não temos uma figura geométrica aqui. Ó. Que figura é essa? É um triângulo. Qual é a área do triângulo? A área do triângulo vai ser igual a base vezes a altura dividido por 2. Quem é a base? A base está aqui, ó, é 15. Então 15 vezes a altura. Quem é a altura? 60. Dividido por 2. Isso vai dar uma carga igual a 450 coulombs. Lá no gabarito, letra C. Então tá, pessoal, fechamos aqui mais uma aula, mais uma correção, né? Então, forte abraço e até a próxima.